Sobre as autoras e os autores. Adriane Lameira Teófilo de Almeida, doutoranda em Geografia no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, UF, na linha de produção do espaço urbano. Mestre em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, UERJ, FFP, em 2019. Licenciada em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Membro do grupo de pesquisa NEGRA, Núcleo de Estudo e Pesquisa da Geografia Regional da África e as Diásporas, com ênfase sobre a reflexão do racismo religioso no Brasil e os processos de territorialização dos terreiros. Professora de Geografia da Rede Privada de Minas, no município de Carangola. Associada da Associação de Geógrafos e os Brasileiros, AGB, da Seção Local de Niterói, no qual é membro da GT, de Relações Raciais e Interseccionalidades. Aline Neves Rodrigues Alves, doutoranda e mestre em Educação pela Faculdade de Educação UFMG, graduada em Geografia pelo Instituto de Geociências UFMG e co-coordenadora do projeto Ciclo Permanente de Estudos e Debates sobre Educação Básica, CIEX, da UFMG. É integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Ações Afirmativas, NERA, CNPq, e professora formadora do curso de extensão de professores pré-acadêmica. Afirmação na pós FAE UFMG, atualmente também bolsista da agência CAPES e cofundadora do GT Geografias em Perspectivas Negras, GPN, da AGB, Belo Horizonte, além de integrar o coletivo de ações afirmativas da UFMG desde 2009. Já foi coordenadora do projeto Ressignificando a Doença Falciforme, a diversidade no contexto escolar, formação de professores nos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, em parceria com a Faculdade de Medicina, UFMG, e atuou como professora formadora nos cursos de atualização EJA e Juventude Viva, JuViva, MEC, UFMG, no curso Afirmando os Direitos da Educação da Escola Quilombola, Polo, Montes Claros, Minas Gerais, MEC, UFMG. Foi tutora nos cursos de especialização em políticas de promoção e igualdade racial e pesquisadora, autora de livretos de projeto de análise e sistematização dos laudos antropológicos das comunidades quilombolas no Brasil. É professora de Geografia na Rede Municipal de Belo Horizonte e integrante do Núcleo de Relações Étnico-Raciais Regionais Pampulha, da SMED/BH. Tem um interesse em temas como movimento negro e educação antirracista, decolonização dos processos educativos formativos, formação de professores, ensino de geografia e geografias da relação étnico-raciais. Nas pesquisas monográficas e de dissertação, se dedicou aos processos educativos escolares e não escolares, bem como de reconhecimento identitário. Ana Beatriz da Silva, doutoranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense, Pós-Geo, UF, 2020, na linha de pesquisas de ordenamento territorial urbano regional e no eixo de territórios, políticas e movimentos sociais. Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, em 2018. Especialista em Gênero e Sexualidade em Práticas Pedagógicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, CLAN, ISM, 2014. Geógrafa, bacharel e licenciada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 2011. Membra pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Territórios, Ações Coletivas e Justiça, NETAG UF. É coordenadora e pesquisadora de Educação Básica, Uniperiferias e MJA, e diretora de Projetos Sociais e do Campo da ONG Coisa de Mulher, Casa de Pretas, RJ. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, atuando nos temas de movimentos sociais e geografia, movimento de mulheres negras, organizações negras, ações afirmativas na educação, educação básica, ensino da geografia, racismo e antirracismo, educação em relações étnico-raciais, gênero, raça, interseccionalidades na geografia, teoria pós-crítica de currículo, feminismo negro e espaços populares. Membra do GT de Relações Raciais e Interseccionalidades da Associação de Geógrafos e Brasileiros, AGB, Seção Local Niterói e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, IBPN, e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, ANPED. Ana Giordani,
professora do Departamento de Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, UF, graduada em Geografia, UFSM 2008, mestra em Geografia, UFSM 2010, especialista no curso O Ensino da Geografia e da História, Saberes e Fazeres na Contemporaneidade, UFRGS 2012, e doutora em Geografia, UFRGS 2016. Pesquisa em interface da geografia e educação. Tem experiência na área de geografia escolar, principalmente nos seguintes temas: cybercultura, políticas educacionais, ensino e aprendizagem na perspectiva das diferenças. Atuou como leitora crítica da avaliação do Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, 2016. Realizou a assessoria pedagógica no curso de formação de professores para a produção de material didático para a diversidade, UFRGS 2014. Professora visitante no Pós-Gel em 2019, co-coordenadora do Grupo de Pesquisa Ensino e Extensão, Artesanias Geográficas e Educacionais, AGE-UF, certificado no CNPq. Bruno de Lima Alves, licenciado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Geografias Regionais da África e as Diásporas, Negra, FFP-UERJ, associado à Associação de Geógrafos Brasileiros, AGB, seção local Niterói, no qual é membro do Grupo de Trabalho de Relações Raciais e Interseccionalidades e desenvolve pesquisa nas áreas de produção do espaço urbano, cinema e cubismo. Cíntia Cristina Lisboa da Silva, mestrando em Gestão do Território no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEPG, integrante do Grupo de Estudos Territoriais GET-UEPG, formada em bacharel em Geografia pela UF no ano de 2019, sendo bolsista PIBIC-UF nos anos 2017, 2018 e 2019. Tem experiência na área de Geografia com ênfase em Geografia e Diversidades e História do Pensamento Geográfico, atuando principalmente nos seguintes temas: ciências, epistemologia geográfica, geografias femininas, geografias negras e interseccionalidade. Denis Eldoc Gomes Soares, licenciado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e mestrando em Geografia na mesma instituição, PPGEL-UF. Professora da rede privada do ensino básico da cidade do Rio de Janeiro, RJ, e supervisiona a Academia dos Projetos Sociais Ecossocial, desenvolvido na cidade de Niterói. Pesquisadora na área de Geografia Urbana, Gênero e Raça. Daniel Pereira Rosa, licenciado em Geografia pela Faculdade de Formação de Professores UERJ, Campus São Gonçalo, especialista em Políticas Territoriais do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Geografia pela UERJ, Campus Maracanã. Doutor em Geografia pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde desenvolveu teses sobre economia urbana e centralidades periféricas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Professor da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias e docente adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, onde desenvolve atualmente atividade de pesquisa e extensão com foco em geografia da educação, práticas educativas e trabalho docente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Daniele Viana Barbosa, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografias da Universidade Federal Fluminense, Pós-Gel, UF. Mestrando em Geografia pela Faculdade de Formação de Professores, FFP, UERJ. Área de concentração, produção social do espaço, natureza e processos formativos em geografia. Especialista em teorias e práticas de conteúdo da geografia, UF. Especialista em educação ambiental, UGF. Licenciada e bacharel em geografia pela UF. Atua como professora de geografia na educação básica desde 1999, com experiência em escolas privadas e públicas, rede estadual do Rio de Janeiro, rede municipal do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói. Desde 2009, é professora EBTT do Colégio Pedro II, lotada no campus Niterói. Coordenou o projeto Território e Cultura da Diretoria de Culturas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II. Foi tutora do Programa de Residência Pedagogia da UF em 2018-2019. Participa do LabRum, Laboratório de Humanidades, Colégio Pedro II, Niterói, e do GT
sobre o BNCC e o novo ensino médio no Departamento de Geografia, Colégio Pedro II. Membra do grupo Artesanias Geográficas Educacionais, AGE-UF. Desenvolve pesquisa na interface em Geografia e Educação, com ênfase em políticas curriculares neoliberais e os novos dispositivos do mundo do trabalho. Área de especial interesse: Geografia escolar, Geografia da educação, Estudos históricos de currículo, História das disciplinas escolares, Educação antirracista, Relações de trabalho e de reestruturação do espaço. Denilson Araújo Oliveira, licenciado, bacharel, mestre e doutor em Geografia pelo Departamento de Programa do Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, é professor adjunto do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É docente dos cursos de graduação e pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu, de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É também professor do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidade da Universidade Federal Fluminense, fundador e coordenador do NEGRA, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora, integrante do Instituto de Búzios. Gabriel Ramagnose Fortunato de Freitas Monteiro, professor de Geografia Humana da Universidade Estadual de Minas Gerais, UEMG. Unidade Carambola, doutorando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense, Pós-GEL-UF, na linha de pesquisa de ordenamento territorial urbano regional e no eixo de território político e movimentos sociais. Mestre em Geografia pelo mesmo programa 2017. Graduado no curso de Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores na categoria de Licenciatura Plena 2014. Coordenador do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, NEAB, da UEMG Carangola. Membro pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Territórios, Ações Coletivas e Justiça, NETAG-UF. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, atuando nos temas de movimentos sociais e geografias, territorialidades negras e quilombos, movimento negro, povos e comunidades tradicionais. Ações afirmadas na educação e no ensino superior, educação popular, ensino de geografia, racismo e antirracismo, educação em relação étnico-racial, presidente da Comissão de Heteroidentificação Local da UEMG Carangola, associado à Associação de Geógrafos do Brasil, AGB. Seção Local Niterói, no qual é membro do GT de Relações Raciais e Interseccionalidades e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN. Geni Ferreira Guimarães, professora EBTT de Geografia no CETUR UFRRJ e coordenadora do LabGeo CETUR. Professora credenciada do Professor História UFRRJ, doutora em Geografia pela UFBA 2015, mestre em Ciências Sociais pela UFRRJ CPDA 2004, possui graduação em Geografia pela UF com habilitação em licenciatura em 1994 e bacharelado em 1995. Especializações: Lato Sensu, em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes, UCAM 1999, e Gestão para Educação Ambiental, UERJ 2001. Especialização: Lato Sensu, em História, Cultura e Literatura Africana, UCB, em processo de elaboração de monografia final para título. Com experiência na área de Geografia, magistério desde 1998, campo de pesquisa sobre os seguintes temas: questões ambientais, ruralidades, patrimônios e relações étnico-raciais, RER, Geografia Negra e Antirracista, Geografia NA, e Geografia e Literatura Negro-Brasileira, Geolit Negra ou Geografias Negras. Atualmente, o seu foco é discutir a dimensão racial no espaço em termos de pesquisa, ensino e extensão. Mais precisamente, métodos e metodologias nos estudos geográficos. Geraldo Braga Júnior,
Sou filho de Dona Nelly Ramos Braga e Geraldo Braga, neto de Dorcelina Gomes e Marcelino Francisco Gomes, avós maternos, e Vitalina Braga e Domingos Braga, avós paternos. Professor docente 2 de História da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro desde 2007. Licenciatura plena em História pela Universidade Severino Sombra. Pós-graduação, lato sensu, em História da África e do Negro no Brasil pela Universidade Cândido Mendes. Mestrando em Ensino Profissional da História pela UFRJ, onde pesquiso sobre educação tradicional africana e educação tradicionais das crianças FON do atual Benin, antigo reino do Dachomé, e aspectos da Lei Federal número 10.639 de 2003, que trata sobre o ensino da África e afro-brasileira na educação básica nacional. Membro fundador da Associação Brasileira de Estudos da Tradição FON de Benin. Iane Elizabeth da Costa, doutorando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Pós-Geo da Universidade Federal Fluminense, UF, na linha de pesquisa de Ordenamento Territorial Urbano Regional e no eixo temático de Território, Política e Movimentos Sociais. Mestra em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Ciências, Políticas Públicas, PPGDH, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Especialista em Educação Integral e Direitos Humanos pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, NCDH, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Possui aperfeiçoamento em Tecnologias Digitais pela Educação na Universidade Federal do Ceará, UFC. É historiadora e geógrafa, licenciada em História pela Universidade Estadual do Vale do Aracaru, UVA, e em Geografia pelo Censo Universitário Internacional, Uniter. Atualmente, é pesquisadora de excelência, sendo bolsista CAPES PROEX em doutorado, exerce a função de colunista do blog Cientistas Femininas e parcerias ad hoc em periódicos acadêmicos. É mãe do Raul Gabriel e esteve de licença maternidade entre 25 de abril de 2019 e 25 de agosto de 2019. É membro do Grupo de Estudos de Políticas de Monitoramento, Avaliação e Praxis da Gestão Pública, UFPB. Pesquisadora associada ao Grupo de Pesquisa GITAR, UFPB. É pesquisadora colaboradora do GT, Território, Territoriedades, Etnicidade e Cultura do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. É membro do corpo editorial da Revista de Ensaio em Geografia da UF. Foi professora substituta no Departamento de Gestão Pública, CCSA, UFPB. Foi tutora EAD no curso de aperfeiçoamento em docência em Educação Integral, UFPB. Foi professora da Rede de Educação Básica do município de João Pessoa, Paraíba. Tem experiência nas áreas de educação, com ênfase em educação étnico-racial, educação integral, protagonismo juvenil, educação quilombola, formação de professores e pedagogia em direitos humanos, com ênfase em políticas públicas, gênero e interseccionalidade, movimentos sociais, indicadores sociais, segurança pública, sociologia rural, desenvolvimento sustentável, territórios étnicos, gênero, diversidade. Foi premiada pelo título de reconhecimento IE Dudu, Experiência Afropedagógica na Educação Antirracista, Bamidele, Fundo Brasil DH, e com prêmio Elo Cidadão, PRCA, UFPB e CNPq. Larissa Lima de Souza, professora pesquisadora de Geografia na Rede Pública desde 2012. A partir de 2019, passou a atuar em turma de Educação Básica no Colégio Pedro II e a integrar o seu NAEB, Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígenas, sendo também docente e colaboradora do curso de especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais no ensino básico, Hererebá, desta instituição. É licenciada em Geografia, UF, mestra em Geografia, UERJ Maracanã, e especializada em Ensino da História da África, Colégio Pedro II, e atualmente curso doutorado em Geografia, PPGG, UFRJ. Ao longo de sua trajetória acadêmica, tem se dedicado a pesquisar sobre manifestações culturais afrodiaspóricas e o espaço urbano do Rio de Janeiro,
bem como tem se desafiado a construir um currículo praticado antirracista através da geografia escolar. Marília da Silva Paula Cruz, professora de Educação Básica na Rede Municipal de Belfor Roxo, pós-graduanda no curso de especialização em Educação e Diversidade pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFRJ, graduanda em Geografia, licenciatura, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e integrante do grupo de pesquisa Geografias Negras do Laboratório de Geografia do Colégio Técnico UF Rural RJ, Labigel Setur. Participante da Rede de Geógrafos Pretos do Brasil, tem interesse em pesquisa sobre geografias negras, gênero, racialidade, ensino de geografia, poder e questões urbanas. Marcos Vinícius dos Santos Delfim, mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, pós-GEL-UF, especialista em Ensino de Histórias Africanas e Afro-Brasileiras, IFRJ-SG, licenciatura e bacharelado em Geografia pela UFF, atua como professor de Geografia de Educação Básica desde 1998, com experiência em escolas públicas, Rede Estadual do Rio de Janeiro e Rede Municipal do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Carapebus. Desde 1998, é professor da Rede Estadual de Educação, SEDUC, e desde 2003, professor da Rede Municipal de Ensino no Rio de Janeiro. É elaborador e coordenador do projeto Portal da Consciência, desenvolvido desde 2003 no Instituto de Educação Clélia Nancy de São Gonçalo, coordenou o projeto de extensão universitária Estágio de Vivência em Assentamento Rural, PROESTE, UF, foi diretor da unidade escolar Camilo Castelo Branco pela Prefeitura Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, membro do grupo Artesanias Geográficas Educacionais, AG-UF, desenvolve pesquisa na interface entre geografia e educação, geografia escolar, questão étnico-racial, áreas de especial interesse, geografia escolar, geografia de educação, geografias negras, questão étnico-racial, educação antirracista, associado à Associação de Geógrafos e Brasileiros, AGB, Seção Local Rio de Janeiro, é componente da atual gestão. Michele Cristina Martins Ramos, graduada em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciência e Tecnologia, FCT Unesp, Campus Presidente Prudente, mestra em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, UFG, Campus Catalão, doutorando em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, UF, Niterói, professora da Rede Estadual do Estado de Mato Grosso, Cuiabá. Monique Bonifácio Barroso, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, PPGEL-UF, na linha de pesquisa Ordenamento Territorial, Urbano, Regional, no eixo Organização Territorial do Espaço Brasileiro. Graduada no curso de Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, na categoria de Licenciatura Plena. Lotada no Departamento de Geografia de GEL-FFP. Pesquisadora do NEGRA, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora, pós-graduada em Ensino da História de Culturas Africanas e Afro-Brasileiras pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, IFRJ Campus São Gonçalo, pós-graduada em Cidades Políticas Urbanas e Movimentos Sociais no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPP-UR-UFRJ. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, atuando nos temas de Ensino de Geografia, Geografia e Gênero, Geografia e Relação Étnico-Racial, Geografia e Memória, Geografia e Licenciatura Afro-Brasileira, Urbanização Brasileira, Urbanização e Relações Étnico-Raciais, associada à Associação de Geógrafos Brasileiros, AGB, Seção Local Niterói, no qual é membra de Trabalho de Grupo de Relações Raciais e Interseccionalidades, professora de ensino básico da rede privada do município de Niterói. Nilza Joaquina Santiago da Cruz, graduanda em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e especialização em Planejamento e Técnicas de Ensino. Docente da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, tem capítulo em livro com questão de produção do espaço e processos formativos no ensino da geografia. Coautora do livro CSJNCK,
70 anos de fé, amor e respeito à Umbanda. Raquel Cabral da Silva, doutoranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, PPGEL-UERJ, na área de Concentração em Gestão e Estrutura do Espaço Geográfico, na linha de pesquisa Cultura e Natureza. Pesquisadora bolsista CAPES, mestra em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia e Geociência da Universidade Federal de Santa Maria, PPGEL-UFSM, em 2013. Bacharel em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e GELG-UERJ, em 2019. Licenciando em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, UERJ-FFP, em 2010. Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 2008. Atuou em coletivos de estudantes negros pela manutenção das cotas raciais e pela permanência dos alunos e alunas cotistas na universidade pública e fez parte de movimentos sociais em prol da liberdade religiosa. Tem experiência na área de geografia humana, atuando principalmente na geografia da religião, através das práticas espaciais do racismo religioso no espaço urbano do Rio de Janeiro. Atualmente é membro do Grupo de Trabalho de Relações Raciais e Interseccionalidades da Associação de Geógrafos Brasileiros, AGB, Seção Niterói. Rodrigo de Oliveira Vilela, doutorando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília, PPG-GEA-UNB, na linha de produção do espaço urbano, rural e regional, mestre em Geografia pela mesma universidade, especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Uniter, Paraná, e graduando em Geografia, bacharelado e licenciatura pela Universidade de Brasília, GEA-UNB. Pesquisador colaborador do Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica da UNB e do projeto Geografia Afro-Brasileira, Educação, Cartografia e Ordenamento do Território, GeoAfro, SIGA e UNB. Possui experiência de pesquisa e análise territorial dos territórios quilombolas contemporâneos, com o uso de instrumentação geográfica e cartográfica temática. Também tem experiência em estudos de geografia rural, percepção em geografias e geografia das representações. Servidor público do Governo do Distrito Federal, GDF, onde atua como gestor de dados e informações do SUS. Professor do curso de licenciatura em Geografia pela Universidade Aberta do Brasil, Universidade de Brasília, GEA, UAB, UNB, atuando nas disciplinas de Cartografia Educação 1, Cartografia Educação 2 e Geografia Africana e Afro-Brasileira. Tatiane Regina da Silva, graduando em Geografia, licenciatura e bacharelado pela Faculdade de Ciências Integradas do Puntal, FACIP, da Universidade Federal de Uberlândia, UFU 2017. Pós-graduanda, lato sensu, em Docência na Educação Infantil pela Faculdade de Educação FACED, da Universidade Federal de Uberlândia, UFU 2019. Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geografia IG da Universidade Federal de Uberlândia, UFU 2020. É professora de Geografia na Rede Pública Estadual de Minas Gerais, no município de Uberlândia. Tem interesse e possui experiência nas áreas de História do Pensamento Geográfico, Epistemologia em Geografia, Pensamento Decolonial e Ensino da Geografia. Yuri Luciano Santos, mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília, PPG-GEA-UNB, na linha de produção do espaço urbano, rural e regional. Pesquisador e colaborador do Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica da UNB e do projeto Geografia Afro-Brasileira, Educação, Cartografia e Ordenamento do Território, GeoAfro, SIGA e UNB. Tem experiência na área de geografia humana, atuando principalmente com cultura afro-brasileira, cartografia, geotecnologias, território e educação. Atualmente, trabalha com o uso e aplicação de geotecnologias aplicadas ao planejamento, monitoramento, gestão territorial e nível urbano. Zenaira Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, PPGEL-ISA-UFG,
na linha de pesquisa dinâmica socioespacial, graduando em Geografia, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal Fluminense, UF, integrante do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades, LAGENTE, UFG, e do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Currículo, Conhecimento e Educação Geográfica, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, GEPECCEG, UF. Membro da Associação de Geógrafas Brasileiras, AGB, Seção Local, Rio de Janeiro, e a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros, ABPN.